Olá pessoal, ok? Como eu falei, a metodologia são pedras erguidas que nós muitas vezes vai quebrando e você vai colocando num local que muitas vezes você vai distribuindo como núcleo de estudo. Onde vê que várias faculdades têm esses campos lineares ligados à própria perspectiva de ensino, que é um processo. Você vai distribuindo, você vai havendo o quê? Como diz o Deleuze, Gilles Deleuze, fala o quê? Nós somos mônades, não com N, mas mônades que vamos peregrinando nessa pesquisa que nós somos, ok? Como diz aquela música, abre a roda, a rodinha, é da Elba Ramalho. Abre a roda, a rodinha. Então, rodinha, muitas vezes abre a rodinha. Você muitas vezes não tem a música, eu não sei muito bem. Então, abre a roda, a rodinha. Vocês estão, abre a roda o quê? Abre a roda, muitas vezes, as questões da Bahia, do Cerrado, do Sul, da Barra Mar, que já houve destaque muito grande também no campo histórico, né, que nós falamos aí, né, que em questões de patrimônio cultural e os campos contemporâneos, tá? Vamos, é lógico, também trazer em memória algumas pessoas também, ícones, líderes religiosos que chegaram a falecer também, em questão da cultura, ligada às questões, né, afro-brasileira, e que há essa extensão cultural que nós temos ainda até um pouco de cautela e precaução para falar sobre esse assunto. Sabemos que eu já tive a oportunidade de estar num lugar mas desses lugares, é lógico, eu tive conveniência de sair bem, não bem feito. Bem feito para a educação física ainda tem esses campos doutrinários, que a maioria das vezes essas pedradas. Então, eu estava trabalhando aqui ajudando, que a palavra trabalho nos coloca uma amplitude de tempo, de descanso, de relaxamento, e eu estava recolhendo algumas pedras. Aí eu lembrei da abordagem metodológica ligada à cultura corporal e à ciência que relaciona esses pareceres. Então, quando falamos sobre pedras, lembramos de quê? Obras, lembramos de quê? Tijolos, lembramos de edifícios, apartamentos, casas, moradias. Desde a Idade Média, o homem tem a inteligência para criar armas, para sobreviver, desde as suas primazias e princípios relacionados a não sei se é caos ou se é a maneira de dizer que é um princípio de novidade. Porque onde tem um caos também há uma maneira para sobreviver. E eu tive que adaptar aqui em questão de exercício e lembrar sempre quando eu pegava, ou seja, as pedras, ou seja, com a bacia, ou seja, com um carrinho, pode ser a maneira de com a bacia, aqui tinha uma bacia, ou seja, era a maneira de adaptar para ver o que? A questão da impulsão, a região do joelho e a articulação da coluna. E aonde que houve dores depois. Quando você esquenta com o carro a álcool, você vai indo. Mas depois, se você não está acostumado, faz tempo que você não faz, eu até lembrei na época que tinha na época do Mocotó, comia e ia, né, por diversão. Tinha ou seja, uma bebida que muitas vezes tem H2O, que é diurética, um carboidrato, uma cerveja, muitas vezes na época, mas que é importante bebermos água hoje, ok? H2O, água. Quando falamos sobre água, né, que nós queremos cobrar de alguém. Eu achei, ao meu ver, interessante aqui essa radicalidade, que qualquer processo de substância que tenha o ser humano, qualquer tipo de espécie de animal que tenha sua ação e a sua distinção, há ligada à motricidade humana. É chato falar de fatos ilusórios. A própria pessoa desvaloriza o próprio ser humano, porque o próprio ser humano desvaloriza a si mesmo, na sua concepção dialética histórica. Isso coloca o quê? Uma abordagem metodológica, ligada ao coletivo de autores, histórica crítica, emancipatória. Ou seja, eu falei sobre Saúl aqui o quê? Teoria emancipatória. Nos coloca fatores que venha diludir ou iludir algumas pessoas ligadas à realidade histórica na faculdade ou universidade. A universidade nos coloca patamares importantes entre o singular e a pluralidade, o verbo to be, as questões que são colocadas nas concepções que vêm a vincular e desvincular a própria maneira de escrever, a sua escreficiência ou as suas escreficitórias, né? As vitorianas ligadas ao da Mata, que ele fala sobre categoria. Aí, como ele falou, o ser humano
tem uma coisa muito diversificada, é o quê? É a felicidade. Que a felicidade é uma coisa que ela vai e volta. É igual um efeito sanfona. Então o bambolê é como? O bambolê, a bola, a corda, cabo de guerra, vários jogos tradicionais que nós treinamos tempos atrás, que muitas vezes refletiam em vários alunos aqui. E aí? Hoje, amanhã, será a nossa linguagem. E a linguagem é qual? É pedradas. Então cada pedradinha, cada pedrinha daquela menorzinha, que muitas vezes você pode subestimar, pode marginalizar, essa pedrinha bem pequena pode te ajudar. Essa aí você pode usar o quê? Como um jogo, criatividade. Usar nosso cérebro. Pegar aquelas pedras naquela época, que pegava uma pedra e ficar jogando no mar, ficar jogando na água, é uma atividade lúdica. Talvez para você não é, mas para uma criança é. Ou para uma pessoa também é importante. Depende da pessoa se ele é especialista ou não, nos bastidores. Eu, como criador de conteúdo aqui, eu não sei que partido eu sou. Eu não sei se eu sou do movimento ou se tem movimento ainda. Porque o próprio movimento nos constrange relacionando o próprio corpo. E o próprio corpo vai constranger a própria vida. E a própria vida constrange as questões metodológicas de canais, de times, clubes, ou seja, equipes. Ou seja, nesses campos verticais e transversais. Quando falamos sobre pesquisa, eu quero falar sobre as pedras que elas são verticais ou horizontais. Pode passar transversalmente ou pode passar verticalmente, frontal. Tem várias linhas, né, ou seja, de eixos que a própria pedra pode passar, que é o meio de quê? De pesquisa. Onde você for, muitas vezes, você acha que não vai ser uma pesquisa, vai ser uma pesquisa que venha analisar métodos que você pode juntar e fazer uma conjunção entre essas pesquisas. Ou seja, as pedradas, as notas, as reprovações, as aprovações, juntando essa somatória toda, essa cesta de Natal relacionada ao nascimento, né, com todo respeito a Jesus, que né, falam, todo respeito, vamos respeitar. Agora, a criação que é ruim, a própria criatura que é ruim, que somos nós. A palavra criatura já fala, criatividade. Nós não temos a criatividade ou temos? Nós usamos a criatividade para usar o quê? Não estou querendo criticar o Albert Einstein, não. Ligado ao quê? A bomba atômica. Não quero criticar o Hitler, não. Mas ele fez diferença. Não quero diversificar alguns homens com mulheres que fizeram diferença tempos atrás. Mas buscaram o quê? Nas multidões de ideias, silêncio, para ter concentração e fazer pesquisas diante das pedradas que ocorrem na vida. Eu quero dizer que entre as pedradas fizeram o quê? Telhados. Entre as pedradas fizeram o quê? Ruas. Entre as pedradas fizeram o quê? Casas. Entre as pedradas fizeram o quê? Palácios. Entre as pedradas fizeram o quê? Homens e mulheres. Ou seja, há fatos importantes. Ok? Nesses fatos, usamos o quê? A cultura corporal. E a própria corporeidade, que é um meio elementar. Que venha nos colocar saliciência ou deficiência. Uma motricidade deficitária, né? Imunitária, deficitária, monetária, que relaciona o nosso próprio corpo, que vem a organizar e reorganizar a cada dia entre o trabalho grupal e o campo da medicina motora, que abrange a tendência e a sua ineficácia entre atributos e conceitos ligados para a pesquisa. Então eu deixo nesse canal aqui hoje o conceito, as pedradas que você levou, ou as pedradas que você está levando, você está coletando dados de pesquisa, ou no dia a dia diário, busca reflexão e aproveite. Aproveite, coloca o seu óculos e começa, ou seja, a ler. Esse óculos aqui é um pouco parecido aqui com de sondador, né? Não é por causa que, né, aquele sondador que sonda o campo da mecânica geral. Eu lembrei do meu irmão aqui, que já mexeu na área de expressão corporal ligada à mecânica geral. Eu coloquei um óculos como adaptar. Ok? Nós olhamos aqui, ó, muitas vezes, a pedagogia e a sua organização. A palavra sondagem, na didática geral, fala sobre explorar onde você está. Ou seja, você vai pesquisar e vai aproveitar no campo metódico, metodológico, o conhecimento e o reconhecimento, e que vai haver pretensões ou não, um campo analítico. E esse campo pretensivo vai haver o quê? Fatores importantes. É lógico, nós vamos levar as questões não irrelevantes, as questões que aconteceram lá nos Estados Unidos, ou outros países, chuva, meteoros, mas o campo meteorológico já fala, né, que as estrelas já falam. Se as estrelas falam, vamos se conformar e deixa a vida nos levar, a pesquisa nos levar. Ok? Nessa linguagem, discurso e cursos ligados que compõem a nossa própria disciplina, que é a motricidade humana.